Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitos assuntos importantes para trazer nesse girão de notícias. Vamos trazer informações para você de dois possíveis novos patrocinadores que estão para chegar para o Vasco para ser patrocinadores master do clube. Vamos falar de Vasco e Bangu. Temos também informações para trazer para vocês aí de estatísticas de Germancano e também uma sondagem de Germancano teve do Fortaleza. Eu tenho uma resposta interessante para trazer para vocês sobre o tema. Bom, falando de estatísticas de Germancano, ele se tornou, junto com o Lamana, o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Ele está a 5 gols de se tornar o argentino com mais gols com a camisa do Vasco e ultrapassar o Gonzalez, que já tem 29 gols marcados. E ele está a 58 gols de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do Vasco, ultrapassando Vila Doniga. Será que ele vai conseguir tirar esses 58 gols aí do Vila Doniga? Para isso ele vai precisar de no mínimo mais 2 temporadas com a camisa do Vasco. Bom, logo mais tem Vasco e Bangu. Com os resultados da última rodada, o Vasco tem apenas chance de 1,2% de se classificar às semifinais do Campeonato Carioca. Eu vou cantar para vocês agora a provável escalação. Muitos jogadores serão poupados e o time hoje é praticamente a garotada toda do Sub-20. Goleiro é o Lucão, lateral direito é o Caio Tenório, a zaga é formada por Ulisses e Ricardo Graça. Na lateral esquerda, o Riquelme, após se recuperar de contusão, está apto a jogar a partida. Na cabeça da área devemos ver Juninho e Bruno Gomes. De meia armador, pode ser o Matias Galarza ou Laranjeira. A tendência é que jogue o Laranjeira e o Galarza seja poupado, que o Vasco está fazendo rodízio e quem não joga está cuidando da parte física. E o de ataque do Vasco deve ser formado por Figueiredo numa ponta, João Pedro na outra e centralizado Thiago Reis. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar logo mais o Bangu. Inclusive, vamos ficar ligado aí porque é o deadline, né? Hoje, em caso de uma eventual não vitória do Vasco, as chances de classificação às semifinais do Campeonato Carioca serão nulas. Bom, e falando sobre Germancano, o jogador foi sondado pelo Fortaleza. O próprio presidente do Fortaleza comentou a situação ao canal do Jorge Nicola. Inclusive, o Jorge Nicola, durante a matéria, deu uma informação de que Germancano sonha em virar um grande ídolo do Vasco, que é ter um busto, uma estátua dele, assim como o Romário, lá na Colina. E o sonho dele é encerrar a sua carreira no Vasco. Após a sondagem do Fortaleza, eles ouviram de que o Vasco não libera o jogador, porque ele é uma peça importante para o nosso elenco. Vou deixar um trechinho para vocês aí do vídeo do Jorge Nicola. Confere aí. O Cano não vai sair do Vasco. Eu acho que o torcedor tem que entender, né? O Cano é um ótimo jogador, um centroavante ali, que resolve o jogo num toque só, né? Muito ligado. Mas ele não vai sair do Vasco. Não adianta achar que ele sai do Vasco agora. Ele é muito importante para o Vasco nesse processo do Vasco de reconstrução, de buscar um acesso, é um ídolo da torcida, e o Vasco não vai liberar o Cano. Só para completar em cima do que o presidente está falando, outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito próxima ao Cano, e essa pessoa me contou que a ideia dele é ter uma estátua em São Januário. Ele colocou na cabeça que ele quer encerrar a carreira lá, quer devolver o time à primeira divisão, quer fazer história e ter um busto. Ele colocou, quer um busto, e bate muito com o que o presidente está falando aqui. Vocês sondaram, né, presidente? Vocês pelo menos tentaram entender, né? Sondamos, fizemos um contato para saber, de forma muito respeitosa, consultando o clube. Mas o Vasco tem convicção de que conta com ele, é o artilheiro, é o ídolo da torcida. Eles não vão abrir mão desse jogador agora. Bom, galera, agora vocês acabaram de ouvir o trecho aí do Jorge Nicola entrevistando o presidente do Fortaleza falando sobre Germancano. Vamos trazer mais alguns assuntos importantes para vocês. O Júlio Brandt deu uma alfinetada no Jorge Salgado lá no seu Twitter após responder um seguidor sobre a questão de salários atrasados. Vamos falar também sobre novo patrocínio e também sobre as categorias de base que tiveram suas competições paralisadas devido ao Covid. Mas antes, se liga, para tudo. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade?
Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo. Cara, a OneFootball é espetacular. Você tem vários serviços de graça na palma da sua mão. Você tem notícias do futebol brasileiro, notícias do futebol europeu e você pode ver de graça na palma da sua mão o campeonato francês e o campeonato alemão. Cara, o aplicativo é espetacular e é de graça. E eu vou trazer um grande amigo meu, grande surpresa, ele, Zé Roberto, campeoníssimo com a seleção brasileira, carreira no Bayern de Munique, e vai trazer para vocês algumas informações do campeonato alemão. Dá esse recadinho da OneFootball pra gente aí, Zé Roberto. Dieguinho, meu amigo, posso dar um recado especial aqui? Se tiver algum vascaíno aí querendo acompanhar o Paulinho jogando pelo Leverkusen, já sabe, né? Quer ver Bayern de Munique, Borussia, Lewandowski, Haaland, Renier, Paulinho, todos os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça? Só no OneFootball. Corre para baixar que o link tá aqui na descrição do vídeo, de graça para Android e iOS. Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho das categorias de base. Devido ao avanço da Covid, os campeonatos ficaram suspensos e a CBF já definiu novas datas. O time sub-20 do Vasco volta a campo pela Copa do Brasil no dia 5 de maio. O Vasco eliminou o Planaltina do Distrito Federal, vencendo o seu jogo por 6-0 e vai pegar o São Raimundo de Roraima. E a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20 é contra o Atlético Mineiro no dia 8 de maio. Inclusive, vai ser uma reedição da Supercopa do Brasil. O Vasco foi campeão da Supercopa do Brasil após vencer o Atlético Mineiro na final, beleza? Vamos falar agora também do time Sub-17. O Sub-17 ano passado foi até as quartas de finais do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Campeonato Brasileiro na sua reta final é disputado em mata-mata e o Vasco estreia também no dia 8 de maio a sua equipe Sub-17. E bom, vamos falar um pouquinho da treta que rolou mais cedo aí no Twitter. Um seguidor do Júlio Brandt foi indagá-lo dele sempre sumir durante aí as gestões do Vasco e aparecer apenas durante os períodos eleitorais. E ele respondeu falando a questão de salários. Disse que se ele fosse o presidente, os salários já teriam pagos e deu uma alfinetada aí na equipe de Jorge Salgado e sua cúpula. Confere aí o que disse Júlio Brandt. Se eu fosse o presidente, esse problema estaria resolvido. Foram eleitos para resolver o problema. Prometendo milhões já captados, está na hora de colocar os milhões na mesa. Bom, achei um fato extremamente curioso, né, já que Jorge Salgado e Júlio Brandt se uniram o período inteiro durante a campanha eleitoral, principalmente para poder vencer o Leve esse ano. Então achei esquisito, né, por parte do Júlio Brandt dar essa alfinetada pública aí, diria até que foi uma cutucada bem dada no Jorge Salgado, mediante eles serem aliados políticos. Não esperavam um tipo de comentário desse do Júlio Brandt. Enfim, quero te ouvir. O que você acha dessa situação? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora de patrocínios. Companheiros do Globoesporte.com conseguiram uma informação ontem revelando a situação do Vasco de um novo patrocínio master. Inclusive, o BMG poderia ser deslocado do uniforme do Vasco, ou aqui para o omoplata, ou para a parte de trás das costas da camisa, já que a manga do Vasco é ocupada pela Avan, beleza? E a parada é a seguinte: o Jorge Salgado está no mercado atrás de recursos para poder estancar um pouco da sangria financeira e para tentar pagar salários. O Vasco chegou a uma dívida de 720 milhões e está contando muito com uma nova injeção de recursos. E as empresas não foram reveladas na matéria do Globoesporte.com, mas tem duas empresas que nessa semana agora estarão apresentando valores para serem patrocinadores master do Vasco. Aproveitando, deixa eu dar uma informação aqui. A atual patrocinadora master do Vasco, que fica aqui na frente da camisa, o Banco BMG, ele tem um acordo com o Vasco que, caso o Vasco receba uma proposta financeira superior ao que o Banco BMG paga, a BMG recolocaria a sua marca ou na omoplata ou nas costas, já que eles têm interesse em continuar no Vasco. Obviamente, o valor seria reduzido, já que a parte da frente da camisa é a área nobre e o valor mais caro, mas o BMG não deixaria de estar patrocinando o Vasco. Lembrando que o Vasco firma um contrato com o BMG por 5 temporadas, esperando receber até 64 milhões de reais ao longo desse período. Se você dividir 64 milhões por 5, a gente vai chegar a um montante de 12,8 milhões de reais. Eu não lembro exatamente qual é o valor anual do BMG, não sei se o Vasco e o BMG juntos
baterem algumas metas para o BMG colocar alguns recursos extra para chegar nos tais 64 milhões de reais. Mas, pelo andar da carruagem, essas duas empresas que vão fazer uma proposta para serem patrocinadoras Master do Vasco pagam mais do que o BMG paga hoje. Tanto que o BMG vai ser deslocado ou para o Omoplata ou para as costas da camisa do Vasco, beleza? Qualquer nova informação sobre patrocínio Master, eu trago para vocês aqui no canal. Beleza, rapaziada? É isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Mais tarde tem jogo do Vasco, não sei ainda se eu vou fazer uma live. Vocês perceberam que eu não estou em casa, então não sei se eu vou conseguir sustentar uma live de 1 hora aqui de pré-jogo. Então, ou eu vou vir apenas com o pós-jogo depois da partida, ou eu vou vir com mais um giro de notícias nesse intervalo. Mas fica ligado aqui no canal, que com certeza você vai ficar bem informado, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento diga em volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!